Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius e hoje novamente eu quero compartilhar com vocês uma reflexão acerca da Palavra de Deus. Eu vou ler um versículo que se encontra no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. O versículo é o número 4, em que a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa está deserta? O profeta Ageu faz um questionamento ao povo que habitava na cidade de Jerusalém. É tempo de vocês habitarem nas suas casas forradas, enquanto esta casa está deserta? Quando ele faz referência a esta casa, ele está se referindo ao templo do Senhor. O templo do Senhor havia sido destruído no ano de 586 a.C., quando os babilônios invadiram Jerusalém e tomaram posse da cidade. Posteriormente a esse período, os judeus passaram 70 anos cativos na Babilônia, até o momento em que os reinos da Média e da Pérsia dominaram a Babilônia e decretaram que os judeus poderiam retornar para a sua terra. Um dos reis da Pérsia, o rei Ciro, decretou, além do retorno dos judeus, que eles deveriam ir a Jerusalém com o intuito de reconstruir o templo. As instruções dadas por Ciro podem ser encontradas no final do segundo livro das Crônicas e também no princípio do livro de Esdras. Inclusive, o próprio rei Ciro havia dado aos judeus os materiais necessários para que o templo fosse reconstruído. O que aconteceu é que, após retornarem à sua terra, os judeus até chegaram a lançar os fundamentos do templo, mas depois disso pararam com as construções e continuaram a viver as suas vidas normalmente. É interessante nós vermos também uma profecia do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 44 e versículo 28, que nos diz o seguinte: Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Perceba que o profeta Isaías profetizou a ascensão de Ciro ao poder e o fato de que Ciro deixaria o povo judeu retornar a Jerusalém com o intuito de reconstruir o templo. E o mais interessante é que Isaías profetizou mais de 100 anos antes do nascimento do rei Ciro. Então tudo já estava decretado por Deus. O exílio da Babilônia, o retorno à sua terra e também a reconstrução do templo. O que nós temos que entender é o seguinte: o fato do povo judeu ter retornado para a terra tinha um propósito específico: reconstruir o templo. E o profeta Ageu faz um questionamento: é tempo de vocês se preocuparem com as suas casas enquanto o templo está deserto, enquanto o templo ainda precisa ser construído? E essa pergunta pode ser feita a cada um de nós no dia de hoje. É tempo de nós nos preocuparmos com os nossos propósitos, com os nossos anseios e com a nossa vida, enquanto os propósitos de Deus para cada um de nós são deixados de lado? Nós temos que ter a consciência de que Deus nos criou para algo, e é isso que nós devemos nos esforçar para fazermos todos os dias. Você já pensou para qual propósito Deus te criou? A resposta disso, é claro, nós encontramos também na Bíblia Sagrada,
na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que nos diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O apóstolo Paulo está dizendo: nós fomos feitos por Deus, criados em Jesus Cristo, ou seja, no momento em que Jesus Cristo entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, ele deu um verdadeiro sentido e um verdadeiro propósito para a nossa vida: obedecermos à palavra de Deus e fazermos boas obras. Se cada um de nós olharmos para a nossa vida, para tudo aquilo que temos feito nos últimos dias, podemos afirmar com convicção que estamos andando nas boas obras de Deus? Nós temos cumprido o nosso propósito? Ou da mesma forma que o povo de Israel, nós só olhamos para o nosso próprio umbigo e esquecemos aquilo que Deus deseja de cada um de nós? Essa é uma reflexão diária que devemos fazer. Deus nos criou. O homem foi a coroa de toda a sua criação. Depois de o mundo estar completo, Deus criou o homem para que nós pudéssemos louvá-lo, para que nós pudéssemos servi-lo e para que nós fizéssemos boas obras que refletissem a sua glória e o seu amor por todos. Cumpra esse que é o maior propósito da sua vida, e não seja negligente, olhando somente para si e esquecendo do teu Criador. Eu desejo que Deus possa te abençoar e que esse propósito possa pulsar firme dentro do seu coração e você se empenhe dia após dia para cumpri-lo segundo a boa vontade de Deus. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu curtir, que você se inscreva no meu canal, também compartilhe com os seus amigos, afinal o Evangelho de Jesus precisa ser compartilhado, e também deixe um comentário, é bastante relevante para mim se você comentar alguma coisa. Que Deus possa te abençoar e nós retornaremos na próxima oportunidade, se Deus quiser e assim nos permitir, com mais uma reflexão da poderosa Palavra do Senhor.